Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa semana, eu tô tão feliz de gravar livros de literatura clássica porque a gente tá fazendo um monte de live reagindo nesses negócios, mostrando mais de filosofia política, mas o que conquista o meu coração mesmo são os nossos livros de literatura clássica. E assim, essa semana não, nos últimos 3 dias, vamos resumir assim, eu fiquei completamente consumida por Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Sim, é a primeira vez que eu leio Jane Austen. Na verdade, eu comecei a ler Mansfield Park, e alguém falou, não, vai de Orgulho e Preconceito mesmo, porque é o carro-chefe, e daí depois tem Emma, e tem um monte de obra dela, né? Daí eu parei na metade, até que eu tava gostando da Fanny e tudo mais, mas voltei aqui para Orgulho e Preconceito, comecei a ler e simplesmente não consegui parar. Mas vamos resumir aqui, pega o seu café, o seu vinho, o seu whisky e bora lá, porque tem uns negócios pra gente trocar uma ideia sobre esse livro, sim. Não preciso avisar de forma prévia que esta resenha tem spoilers, todas as resenhas do canal tem spoilers de livros clássicos não existem. Assim, quando eu acho que vai atrapalhar a sua leitura, aí eu falo que é melhor você fechar o vídeo, ler e depois voltar. Mas nesse caso aqui, gente, todo mundo conhece a história desse livro. E mesmo se você não conhecesse, você já ia pegar assim logo no início. Por quê? Ao que tudo indica, este aqui é o primeiro livro de romance que tem aquela ideia do enemies to lovers, que é uma ideia que vai ser repetida assim até, meu Deus do céu, ninguém aguentar mais ver produções cinematográficas, livros, quadrinhos, não sei o que tem, que envolvem os famosos personagens feminino e masculino, aquele personagem meio misterioso, né? Aquele personagem bonitão, galanzão, ricão, e daí ele é super apático e tudo mais, e daí ele se apaixona por algum motivo que ninguém sabe explicar por uma menina que não tem nada demais. Ela é assim, o suprassumo da pessoa mediana da vida. Ela não é muito bonita, ela não é muito feia, ela não é muito inteligente, ela não é muito burra. Ela tem umas sacadinhas assim, engraçadinhas, mas ninguém sabe explicar. E aí a explicação é que ele se apaixona por ela porque ela foi a única pessoa que não deu moral pra ele. Daí todas as pessoas do universo deram moral pra ele. Mas sou gonzo. E daí essa versão aqui, que é a versão entre o amor da Elizabeth Bennet e do Mr. Darcy, Fitzgerald Darcy, eu acho que é esse o primeiro nome dele. Essa versão aqui, ela é a mais conhecida de todas, exatamente porque provavelmente, eu não pesquisei sobre isso, mas eu imagino que seja o motivo pelo qual esse livro é um clássico, provavelmente porque seja a primeira. E sabe aqueles livros que você fica pensando, talvez o livro tenha mais coisas assim do que a história que eu sempre escuto falar? Então esse aqui não é aquele livro, tá? Esse aqui é exatamente a história que você sempre escuta falar. E olha que eu não vi aquele filme famoso, eu não vi série nenhuma, eu vou começar a ver agora. Então, de uma forma mais ou menos assim resumida, a gente acompanha a vida da família Bennet. E a família Bennet é uma espécie de nobreza decadente, não porque ao longo do tempo as famílias envolvidas foram se degenerando por um motivo ou outro, como a gente conversou lá no Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Não, eles são uma família na iminência de se tornarem uma família decadente, porque o pai, o vô da família, colocou uma cláusula testamentária que dizia que as propriedades só poderiam ser transmitidas para os filhos homens. Então, se o seu filho tivesse só filhas mulheres, então aquela propriedade seria passada para o parente mais próximo, que no caso é o filho do irmão dele. E provavelmente eles estão sempre tretados, eles estão sempre brigando por causa desse negócio de dinheiro. E daí todo mundo segue a vida feliz porque será que eu não vou ter nenhum filho homem, não é mesmo? Eu tenho assim 5 filhas mulheres, não é possível. Um dos meus filhos será homem. E daí pimba, é sempre assim, o cara só tem filho e a mulher, e daí eles começam a ficar naquele negócio, pra onde que eu vou? A gente vai perder a propriedade, daí eles começam a tentar casar uma das filhas com um parente mais próximo. E este é exatamente o roteiro da série que eu sempre recomendo pra vocês aqui no canal, que é Downton Abbey. Fala, gente, assiste Downton Abbey, assiste Downton. Por quê?
Qual o motivo principal de assistir Downton Abbey? Porque lá em Downton Abbey a gente acompanha a vida de uma família nobre inglesa na virada do século XIX para o século XX que tem exatamente o mesmo problema. Então eles têm ali aquelas propriedades gigantescas. É muito engraçado porque, assim, são realmente propriedades muito grandes e todos que moram naquela propriedade, é um resquício ainda do sistema feudal, eles estão submetidos ao patronato ali daquele nobre. E daí ele é responsável pela igreja, ele é responsável por algumas fábricas, não é fábricas propriamente que se diz, né? Tipo uns moinhos, não sei o que tem. Ele é responsável por aquele lugar inteiro. Então, perder uma propriedade dessa não é tipo assim, perdi uma casa. Não, é perder toda a forma de subsistência da família e toda a importância social daquela família, sabe? E uma coisa que vocês vão perceber sempre nessas literaturas é que ninguém trabalha nessa jossa. Então, assim, os caras realmente vivem de grana herdada e tudo mais. Eles vivem de serem nobres e tudo. E trabalhar é um meio, tipo assim, você já perdeu ali essa qualidade de nobre. Inclusive, o irmão da senhora Bennet, ele trabalha ali com o comércio e ele já é visto, tipo... Ei, Laia, entendeu? Já é uma ralezinha assim, sabe? E lá em Downton Abbey a gente vê isso também. Os caras não fazem nada, eles ficam por conta de caçar, eles ficam por conta de ir a bailes, ficam por conta de fazer montarias, ficam por conta de costurar, de ler bons livros e tudo mais. Então é um mundo assim, basicamente é um mundo que ainda existe, mas ele existe de uma forma bem mais limitada do que ele existia antigamente. E é um mundo, obviamente, um mundo interessantíssimo de você ter a oportunidade de ter contato com ele, porque é um mundo luxuoso, é um mundo interessante e é um mundo, obviamente, fútil. E, ao que tudo indica, a Jane Austen, ela é uma escritora vitoriana que critica esse tipo de vida ali daquelas grandes famílias. Então, a família Bennet tem aí este mistério a ser resolvido, com que filha a gente vai casar, o primo próximo, que é o Sr. Collins. E a mãe dessa família, ela é uma pessoa sem noção. Eu acho que a palavra que resume a senhora Bennet é assim, sem noçãozão mesmo, sabe? Ela não tem noção nenhuma, ela fute pra caramba, burra pra caramba, ela força a amizade com todo mundo, ela quer enfiar as filhas dela nos outros. Ela acha que ela é uma menina de 25 anos ainda, sabe? E ela irrita a gente, porque assim, ela é realmente uma pedra no sapato de todo mundo. E o marido dela, que é o Sr. Bennet, coitado, ele se casou com ela porque provavelmente ela era bonita na adolescência. Ele não quis saber muito se ela era mais do que bonita. E daí ele, se ferrou. E agora ele tem que viver um casamento com uma mulher que é basicamente uma porta chata, irritante. E ele assume uma posição meio estoica, assim, da vida, sabe? Então ele é críticozão, ele não tá se preocupando muito com o andor da família, ele tá assim, vou fazer o quê, entendeu? Casei, agora eu aguento. Então ele tem sempre umas tiradinhas sarcásticas e tudo mais, e ele tem uma preferência pelas duas filhas mais velhas, que é a Jane e a Elizabeth, e é exatamente nessas duas filhas mais velhas que a narrativa vai se focar. Coitada da Mary, eu queria muito saber mais sobre a Mary, sabe? Ela é mais gente como a gente. Ela tá mais preocupada em estudar, ela não quer saber desses negócios aí de vida social, ela é mais depressiva, entendeu? Ela é mais emo, ela gosta de ficar dentro de casa e ela não tá preocupada com quem ela vai se casar. Eu queria saber mais sobre a Mary, mas a gente não sabe. A gente foca ali na Jane e na Elizabeth. E a Jane, ela conquista o coração de um nobre que chega ali na região, que é o Sr. Bingley, um sobrenome bem esquisito, porque me lembra Bigulin, e aí eu ficava lendo Bingolim, não era legal. E a Elizabeth conquista o coração do Mr. Darcy, que é, como eu disse, aquele cara misterioso, que ninguém sabe de onde veio, que é o mais rico. Eu até pesquisei, né, qual é a verdadeira fortuna do Mr. Darcy, porque é libras, muito antigamente não dá pra gente saber. E parece que ele é ricão mesmo, ele fazia parte de 0,001% da elite inglesa naquela época. E como ela imagina que ele não vai dar bola pra ela meio que passa pela vida sem imaginar que ele está se apaixonando por ela, sabe? E daí, quando ele faz o pedido de casamento pra ela, é um negócio meio assim, então, Elizabeth, a sua família é fodida, você não é muito bonita, você não tem lá muitas qualidades, assim, tipo, nossa, meu Deus do céu, essa mulher, você não tem dote, sua família é pobre, isso é tudo de ruim que existe no mundo está consolidado em você,
Mas, nada obstante, eu me apaixonei por você e é isso que você quer casar comigo. E ela fica, não, eu te odeio. O cara era tão arrogante e presunçoso que achou que a mulher ia casar com ele por interesse. Ela falou, meu amigo, acho que você entendeu as coisas erradas, eu te acho uma pessoa detestável, você fez coisas detestáveis e tudo, mas daí o resto da narrativa ele passa tentando consertar aquelas coisas detestáveis que ela falou que ele tinha feito, e daí ele se redime, ela se apaixonou por ele, e aí dá tudo certo. E assim, as coisas poderiam ter ficado chatas ao longo dessa leitura. Eu vou ser bem sincera pra vocês, Orgulho e Preconceito, eu não entendi porque que esse livro é um clássico, porque assim, é um romancezinho, água com açúcar, de boas, de buenas, não tem nada próximo das irmãs Brontë. É assim, não tenho mais nada pra fazer, vou ler Orgulho e Preconceito. Eu imagino que os outros sejam assim também, porque Mansfield Park é mais ou menos parecido com isso também. Então, por que esse negócio aqui é um clássico? Fiquei me perguntando. É legalzinho, divertido, uma comédiazinha romântica e tal. Parece que é o início das comédias românticas também. Ai, não entendi. E aí podia ficar chato. Vou ser bem sincero, podia, ao longo da narrativa, de cara assim, o cara chega e você, ai meu Deus, é isso, sabe, é isso que vai acontecer. Mas, por que não ficou chato? E agora eu quero a ajuda de todos vocês, porque eu tenho vergonha de admitir isso, mas fato é que fui cooptada para o mundo das novelas coreanas. Todos que foram cooptados para o mundo das novelas coreanas concordarão comigo que é um caminho sem volta. Você começa a assistir e fala, por que eu tô assistindo esse negócio com Shin Chan, com Shun Shaolin? Eu não sei diferenciar quem é todo mundo tem a mesma cara. Esse é o galã da série. Por que esse cara é o galã da série? Porque todos têm a mesma cara. O que distinguiu? Por que vocês escolheram esse e não o outro para ser o galã? Eu não tô entendendo muito bem, mas aí o enredo começa a te puxar, a te fazer, e aí quando você menos percebe, você está viciado em novela coreana, e você está vendo uma novela coreana atrás da outra, você está tentando superar a antiga com uma nova, e é isso que aconteceu comigo. Preciso confessar, estou mais leve, agora que eu confessei pra vocês, podem me julgar à vontade aí nos comentários. E a última novela coreana que eu assisti é uma espécie de versão coreana de Orgulho e Preconceito, né? Eu acho que isso é um arquétipo universal. Vamos falar assim, é um clássico porque esse negócio dos inimigos para amantes deve ser um tal de um arquétipo universal. Nem sei se acontece isso na prática. Eu acho que não. Você não vê uma pessoa que odeia a outra e daí do nada... Enfim, tem esse arquétipo lá. E o Mr. Darcy... de Sorriso Real, procurem aí no Netflix, Sorriso Real, ele é o Mr. Darcy perfeito. E daí não dá pra ler Orgulho e Preconceito sem ter dentro da sua cabecinha a imagem do Gu-won, que é o personagem, eu já sei até os nomes, que é o personagem principal de Sorriso Real, porque é a mesma coisa, é uma pessoa super elegante, e aqui faz sentido porque naquele filme lá, você vai me perdoar que aquele ator lá é horroroso. Eu vi só a foto dele, eu não vi a ator, mas horroroso, velho, feio, caquético. E o Gu-won não, o Gu-won é jovem, ele usa uns terninhos assim e tal. E ele chega, ele vai assumir a empresa bilionária do pai. E ele é exatamente como o Mr. Darcy. E ele é sombrio, ele esconde um passado, ele é arrogante, ele é orgulhoso, ele trata as pessoas como se elas fossem inferiores, ele é insuportável. E ele conhece uma funcionária do hotel. Que aí sim, ela é um pouco diferente da Elizabeth, porque essa funcionária do hotel, ela é realmente uma pessoa muito bacana. Ela é de fato uma pessoa muito bacana, ela é uma pessoa legal, ela é uma pessoa que perdoa com facilidade, e ela ascende as posições do hotel porque ela é de fato uma pessoa muito boa no que ela faz, apesar de não ter tido a oportunidade de ir para a faculdade, ela tenta superar isso com outras atribuições, aprendendo várias línguas, enfim, deu para saber que ela é uma pessoa legal. E daí eles se odeiam, né, inicialmente, porque obviamente ela odeia esse chefe novo que chegou, que é um pé no saco. E ao longo da novela, ele se apaixona por ela, pelos motivos certos. E ela, obviamente, também não sabe que ele poderia estar se apaixonando por ela, mas, enfim, nos dois casos,
dá tudo certo. Então, por esse motivo, única e exclusivamente por esse motivo, porque enquanto eu estava lendo isso daqui, eu tinha na minha cabeça a imagem do Gu-won, aí a leitura do Orgulho e Preconceito deu super certo. Tanto que aqui no final, em um dos últimos capítulos, a Elizabeth vai perguntar: por que você se apaixonou por mim? Ela fala: você se apaixonou por mim porque eu era a única pessoa que não te dava moral, né? Ele: não sei, porque você cuidou da sua irmã e tal. Bem o clássico que vocês conhecem. E eu sempre falo sobre as edições no início, né, do vídeo, mas aí eu fiquei tão empolgada, meu Deus do céu, preciso falar de Orgulho e Preconceito com vocês antes que eu me esqueça. E pode ser que depois eu leia algumas críticas e aí eu volto aqui para falar sobre as críticas literárias, talvez eu encontre alguma coisa secreta e misteriosa dentro do livro, quem sabe, até o momento não. Então eu me empolguei e agora eu vou falar sobre as edições disponíveis. Não vou falar sobre as edições, porque são tantas edições disponíveis que eu vou ficar o vídeo inteiro aqui falando. Vou falar sobre a edição da Antofágica que eu ganhei. Eu acho que foi minha mãe que me deu. Ela escolheu assim, vou escolher essa edição aqui porque sim, porque ela é bonita, né? E a minha mãe esquece que a Antofágica ela não é recomendada para maiores de 18 anos, porque as traduções são traduções simplificadas, via de regra, são adaptadas. E daí o prefácio dessa edição é muito engraçado. É feito por uma menina que chama Bruna Vieira, que tinha um perfil chamado Depois dos 15. E daí eu achei super apropriado essa menina fazer esse prefácio. Ela é blogueira, youtuber e escritora, porque é realmente um livro para meninas depois dos 15. E antes dos 15 também. E as edições da Antofágica às vezes, elas são bonitas. A maioria das vezes elas são bizarras, tá? As primeiras eram bonitas. E eu tenho o Moby Dick deles também, que é uma edição muito bonita, bonita mesmo. E tem desenho, né, no meio. Aí você vai lendo isso aqui, por que não faz sentido esse desenho estar aqui? Não gosto de livro com desenho não, tá? Me perdoe, Alice do País das Maravilhas. Só que assim, com relação à tradução, eu fui lendo mais no Kindle em inglês, e daí se você lê em inglês, qualquer edição que tá lá, tipo, é de graça, sabe? Porque esse livro é muito velho. E se você lê em português, tem 1 milhão de traduções para você pesquisar. Geralmente, se você tá na dúvida, eu recomendo as traduções da Penguin, porque são as mais adequadas, não são tão antiquadas, mas também não são tão modernosas, como aconteceu aqui com Orgulho e Preconceito, mas, via de regra, não perdi, sabe, a essência do livro. Porque a essência do livro não é ser antiquadozão, sabe? E a escrita da Jane Austen não é uma escrita antiquadazona. A essência desse livro é ser um livro para meninas depois dos 15 mesmo. Então, ficou de boa aqui nessa edição da Antofágica. Por isso que eu não senti a necessidade de correr atrás de outra edição em português. Com relação a Jane Austen de forma geral, vou dar mais oportunidades, porque é aquele livro que você lê quando você não quer ler coisas complexas, um livro para você ler no dia de verão, lá à beira da piscina e tudo mais, dá para ler de boa. E porque, enfim, é divertidinho, né? Então sempre cabe um livro divertidinho dentro das nossas vidas. Me conte, por favor, se você teve a mesma impressão da Jane Austen, se você tem a mesma impressão de Orgulho e Preconceito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás aí das críticas para saber o que o povo fala desse livro, né? Talvez eu volte aqui para me aprofundar um pouco mais. Tô devendo, eu sei, um vídeo mais assim aprofundado do livro da Charlotte Brontë, que é Jane Eyre, porque eu falei que eu ia fazer um negócio mais assim, por que Jane Eyre é um livro fantástico. E eu vou ter que fazer citações e tudo mais. Tô devendo. Se você quiser que eu faça, também deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.